Olá, Marlim. Alô, alô. Tá me ouvindo, Marlim? Olá. Olá, E aí, pessoal, tudo bem? tudo bom? Estamos chegando. Joia. Peraí. Uhum. A Marlim entrou, mas acho que até olá, dona Clara, tudo bem? Tá me ouvindo agora, Marcelo? Ah, agora Opa, sim, agora sim, opa, beleza. apareceu. Boa Ok, noite, dona Clara. Tudo bom? Então tá ótimo, Deus abençoe. beleza. Peraí, chegamos. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz. Foi bem de viagem? Opa, vamos sim. Graças a Deus. Beleza, Pela família é bom. Ah, sim, tá com as pessoas que a gente gosta, é muito bom. Ô, sim. E viajar é muito bom também. Então, hoje a prece inicial é o Carlos, né, Carlos? Sim, sou eu. O Evangelho é a Fernanda. Eu faço o livro dos Espíritos. Lucélia faz as vibrações. A Marli as vibrações especiais. E o prece final fica a cargo do Pedro. Caso Certo? a Fernanda não entre, eu faço o evangelho. Tá bom. Se por um acaso quiser, eu posso fazer a prece final. Uhum. de nada. Beleza. Lu, tudo bem, Lu? Oi, Boa tudo bom? noite, Lu. Olá. Tem mais um minutinho aí. Vamos começar então, gente? Começar. Vamos começar. Vamos lá. Vamos acalmando nossos corações, serenando e silenciando as nossas mentes, buscando a sintonia com os nossos irmãos benevolentes que formam o nosso grupo Francisco de Assis, que eles possam nos ajudar, nos amparar, nos dar respaldo. Elevemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, que é o nosso mestre maior e irmão Jesus. Rogamos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos os bons espíritos para nos assistirem em mais esse trabalho que nós estamos realizando de estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Preservai-nos de abrigarmos maus espíritos, do orgulho que nos faz enganar-nos e de todo sentimento contrário à caridade em relação aos nossos irmãos. Se formos induzidos ao erro, inspirai a alguém a ideia de nos advertir para voltar ao caminho certo. Bons espíritos, que vos dignai-vos a vir nos destruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo o pensamento de egoísmo, inveja ou ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, e pelos sentimentos que nos animarem,
reconheçamos a vossa salutar influência. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções maldosas. Se nos sentimos tentados a enganar-nos ou a nos envaidecermos, pedimos a orientação dos bons espíritos para retornarmos ao caminho de fé. Nós rogamos, principalmente ao espírito de Francisco de Assis, nosso guia espiritual, para que nos assista e deve por nós. Que assim seja. Olá, Fernanda. Olá. Oi. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Chegou na hora certa. Agora é com você, Fernanda. Oi, Jô. Vamos lá. Opa. O Tudo chegou também. Opa. Com essa porta lá. Então, começando aqui, é o capítulo 26. Dom gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. Dom de curar. 1. Restituir a saúde aos doentes. Fernanda, Oi? desculpe, esse capítulo já foi feito. Ah, ele Você foi vai- feito? Você vai na Preces Pagas. Ah, verdade, perdão. Rebobina. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, volume 45, 46 e 47. São Marcos, capítulo 12, volume, é V de volume? 38, 39, 40. Versículo. Ah, Versículo. né? Obrigada. São Mateus, capítulo 23, versículo 14. 4. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica
Dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se creu mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Bom, me fez lembrar eu estou ouvindo um audiobook falando sobre a Idade Média, e aí fala que na época das Cruzadas, quando a Igreja Católica tinha por intenção expandir, né, os seus poderes e ir para Jerusalém para que os muçulmanos se rendessem ao catolicismo ou simplesmente saíssem das terras, eles precisavam de dinheiro, né, para o investimento dessas cruzadas. E aí fala que o Papa, da época, me foge o nome agora, disse para quem pagasse que eles teriam o seu período de pecados no purgatório reduzido. E estou fazendo uma associação aqui, né? Porque olha só, ninguém pode fazer isso. Imagina, olha, você vai pagar aqui para a igreja para a gente poder ir lá lutar, né? Quando foi permitido, então, quando entendeu-se que a igreja podia matar em nome de Deus, e aí pagou-se, né? Quem pagou, quem financiou por isso, olha que beleza. Já está garantido lá, então você vai ficar menos tempo no purgatório, ou não vai ter tempo nenhum no purgatório, já vai direitinho para o céu. Então me remeteu a esse trechinho aqui, que não fala isso, né, mas fala dessa questão de você terceirizar a questão da oração e pagar por isso. Então achei interessante, mas deixo para os universitários comentarem. Essa semana eu vi um vídeo não, é um site, na verdade, em que é um centro, né, não lembro agora o nome do centro, e ele fazia, vamos dizer assim, o centro se especializa em fazer cartas de espíritos, né, então você entra no site, olha só que chique, né? Eu fiz todo o percurso só para ver até onde ia isso. Aí, para quem você quer falar, com quem você quer falar, como chama a pessoa, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí, no final, você tem que pagar. Gente, que coisa, né? Então, veja, nada disso deve ser pago, né? A bênção, ela vem de Deus, não é algo que eu adquiri por conhecimento, por estudo, nada disso. É um dom, é um bem. Então, não se pode cobrar disso, né? E iguais a isso, existem muitos que cobram uma consulta, qualquer tipo de consulta espiritual, né? Não pode. Isso a gente vai ver no próximo item, né, que são os vendilhões do templo, que isso não é correto. Porque, de novo, não vem do nosso conhecimento próprio, né? Isso vem de Deus. Então, sendo assim, não tem que ser pago, né? Posso falar, Marcelo? Por que não? Durante todo o tempo, Jesus falou em caridade.
Durante todo o tempo, Jesus praticou a caridade. E a gente tem como exemplo o Evangelho de Jesus. Então, a caridade vai ser sempre a priori, não só do Espiritismo, como do catolicismo, enfim, do cristão. Né? Se a gente voltar ao tempo de Jesus, nós víamos que as mulheres não tinham direito algum, já que a Fernanda falou de história, acho que eu vou falar um pouquinho de história também. As mulheres, na época, não tinham herança. Né? Então, ele fala aqui, né, que eles arrebatavam das viúvas, mas arrebatavam muito pouco, porque não tinha herança. Né? Depois de viúvas, elas ficavam por conta da família tomar conta. Tanto que na mesa elas não sentavam nem sequer com os maridos para se alimentar. Né? Ela ficava como uma serviçal. E Jesus, você vê que Jesus vai ter com a samaritana, né? Uma mulher no encontro, que na época era proibido um homem abordar uma mulher. Mas Jesus aborda essa samaritana. Jesus, aquela mulher que entregou 2 moedas, ali com tão mínimo valor, Jesus abençoa ela infinitamente, porque ela tinha tão pouco, né? Tão pouco. E ela entrega pela fé. Então, as viúvas antigamente, na época de Jesus, eram completamente desamparadas, ficavam em condições de vulnerabilidade. E as que tinham uma situação mais remediada, lógico, que os sacerdotes, né, os escribas, os fariseus iam lá e acabava tirando-lhe o pouco que lhe restavam. Então, é onde aqueles falam, né, o pouco que tirava das viúvas. Realmente, na época de Jesus, acontecia isso. Jesus veio e mudou tudo isso, atendendo homens e mulheres, né? O que irritava muito os escribas, os fariseus, na época. Então, é essa colocação, né, que sobre a mulher, sobre o cristianismo, e falar um pouco dessa questão histórica, né, que a gente viveu e que Cristo modificou através da caridade. Caridade. É isso. Obrigada. Ele fala também, né, nos 2 itens, a questão da nossa oração para os outros. Podemos fazer? A gente mesmo faz aqui, não é? Temos as orações para os desencarnados, para os encarnados, para orações especiais. Tudo a gente pode fazer. O que a gente não pode é cobrar. Aí eu vou colocar o seu nome, sim, lá no centro, mas eu vou cobrar. Não podemos fazer isso. E ele será atendido não porque nós estamos orando, porque ele tem o merecimento de ser atendido. A nossa oração abre o caminho. Eu não esqueço do André Luiz no umbral e a mãe dele orando constantemente. E não é por isso que ele saiu. Ele saiu do umbral porque ele foi tocado pelas orações, mas ele quis sair. Não. Aonde eu estou, no meu lugar. Deixa eu sair daqui. Aí ele começou a entender como funcionavam as coisas. Não foi a oração. A oração da mãe ajuda, mas não resolve se eu não botar o pé para frente, se eu não quiser sair de onde eu estou. Então, a nossa oração, tudo que a gente faz todos os dias nas nossas orações, nas nossas casas, as nossas quartas, e hoje aqui, elas ajudam e muito. Se aquele espírito que está recebendo tiver o interesse de ser ajudado. Porque depende dele. Então, não adianta ele pagar. Não, eu pago, você coloca o meu nome lá, não vai resolver o problema. Por quê? Depende dele. E toda a história que a gente tem de passado fez a gente chegar até aqui, né? A gente falou assim, ó, não podemos repetir aqueles erros. Seja de religião A, de religião B, não importa. Nós não podemos repetir aqueles erros. Então, aquilo lá é ponte para a gente chegar até aqui hoje. E entender que não devemos cobrar. Nós devemos fazer gratuitamente.
Sim. Dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente. Isso. Mas além da gente cobrar, eu acho que tem ainda aquela pessoa que pensando que pagando, como disse a Fernanda da Igreja Católica do passado, me veio uma vez que eu encontrei uma amiga, isso já faz bastante tempo, e ela conversando comigo, ela falou: tchau, eu vou passar na igreja, eu tenho que pedir para rezar uma missa, eu vou pagar para lá, passar lá para pagar para rezar a missa. Eu falei: nossa, você vai na missa hoje? Ela falou: não, só eu vou lá pedir para rezar. E naquela época eu já pensei, ainda que eu não tinha nem tanto conhecimento do espiritismo, ou tanto assim, né? Eu já pensei assim, mas como assim? Você paga e não precisa. Pelo menos, se você paga, eu acho, né, para rezar a missa, que tem, a igreja cobra. Isso ninguém é contra, né? As taxas dela. Mas se você está lá pagando, eu acho que pelo menos você tem que ir à missa. Mas ainda tem quem pensa que só pagando dá certo. Eliane, mas eu já pedi para fazer missa para minha mãe, né, para as pessoas os entes queridos, e sempre fui orientada pelos padres a comparecer. Sim, Não, é uma eles coisa. falavam, não adianta você pagar a missa, você precisa vir assistir. Ir assistir, é o Né? mínimo. Aqui no bairro São João mesmo, eu pedi, o padre me orientou a vir à missa, participar. Sim. Então, Isso que eu contei assim, já foi lá atrás e não era nem aqui, né? é o livre-arbítrio, né? Bom, já falamos. Mas vamos para o Livro dos Espíritos ou não? Se ninguém mais tiver mais nada para falar, eu não sei, mas eu tô achando que o Pedro quer falar alguma coisa. Eu também. Quero não, tá tudo bem. Olha. Bom, então vamos lá. De certa forma, o que eu vou ler, que é a desigualdade das riquezas, até tem um pouquinho a ver com o que a gente acabou de falar no Evangelho, né? Então, é Desigualdade das Riquezas, pergunta 808, livro 3, capítulo 9, Lei de Igualdade. Todos aí? Sim. Vamos aqui. Ok, então vamos lá. A Lu chegou agora. Ô, Lu, você já abriu o Evangelho, filha? Não te escuto. Fechado. Então tá, vamos começar. Silêncio apertado, Lu. Oi? Agora eu te ouço. Fala que eu te escuto. Então, Vamos lá. os meus filhos tá tudo aí na sala. E eu vim para o quarto fazer a oração, e eles estão lá na sala e eu fui falar tchau. Você abriu lá Ok. já a lição do Livro dos Espíritos? Já abri. Então vamos lá. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? Que dizes deles? Aí tem a pergunta 808A. A riqueza hereditária, portanto, não é fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crê que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? E é isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. Essa primeira resposta que ele deu, como é que um sim e um não pode ser tão moderno, né? Por quê? Por que pelo menos eu interpreto dessa maneira. Por que ele diz sim e não?
Porque, assim, cada um de nós, né, tem as suas habilidades, cada um de nós tem as suas capacidades, né? Um é professor, o outro é assistente social, o outro é gerente, sei lá. Várias profissões, cada um dentro da sua profissão, todas louváveis, todas importantes, que são um resultado a capacidade de cada uma das pessoas. Porém, por que não? Porque, infelizmente, nós vivemos num planeta de prova e expiação, em que o sistema que é baseado, praticamente todo o planeta, ele não permite que alguns, por exemplo, consigam ter uma vida digna, né? São as famosas injustiças sociais, né? Daí vem a necessidade da equidade, né? Mas naquela época não se falava disso. Mas o espírito não se falava disso, mas o espírito já deu a entender que era isso, né? Que sim, cada um tem as suas características, porém o mundo em que vivemos é muito desigual, né? Nem todos têm as mesmas oportunidades, né? Nem todos têm a possibilidade de fazer uma boa escola, fazer uma faculdade, estudar, conseguir um bom emprego. E temos N motivos para isso, né? Além do preconceito social, temos o preconceito racial, temos vários problemas aí, né? Então, por isso que, na minha opinião, o espírito disse sim e não. Certo? Algum comentário? Tranquilo. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas, fica sabendo, frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se o compreender. Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque, frequentemente, é este o último que a provoca. Uma herança mal ganha, ela é culpa daquele que juntou o dinheiro dessa maneira. Então, o herdeiro, obviamente, ele se ele não teve participação ativa nisso, né, não tem nada a ver. Porém, a fortuna, ela existe para, na medida do possível, nós ajudarmos aqueles que têm menos, né? E se por acaso esse dinheiro foi mal ganho, a pessoa, se ela souber disso também, né? Muitas vezes ela nem sabe como isso aconteceu, mas se ela sabe, é uma oportunidade de ela reparar esse erro, né? Mas é importante nós sabermos que o dinheiro, que as fortunas, né? Elas são importantes para ajudar aqueles que menos têm. Esses dias eu estava lendo que o homem mais rico do mundo, né, que eu não vou falar aqui porque não interessa, ele é trilionário. Ele se tornou trilionário. O que ele faz com tanto dinheiro? Se ele faz, ótimo, bom para ele. Mas se ele não faz, quantas pessoas ele não poderia ajudar com 1% disso? 1%, né? Então, isso é realmente uma questão complicada. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Nem? Questão 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez?
toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e as das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. É aquilo que eu comentei agora há pouco. É uma herança ganha honestamente, ok, tudo bem. Mas como ele dispôs desses bens? Só para proveito próprio, né? Às vezes, para algumas pessoas que eu disser isso, vai falar assim: eu que ganhei o dinheiro, não tem que dar nada para ninguém, não. E, né? Muita gente diria isso. Mas essa é uma perspectiva materialista. A gente vai levar esse dinheiro lá para o túmulo? Eu acho que não, né? Tudo bem, você que adquiriu aquele dinheiro honestamente, mas o nosso dever como pessoas que pretendem evoluir é distribuir aquilo que a gente pode, né, de alguma maneira. Aqui está falando especificamente da questão monetária, né, do dinheiro, mas a gente sabe que a caridade pode ser feita de várias maneiras, certo? Diga, Marli. Marcelo, você falou assim que a gente tem que deixar, né, a herança para os filhos, etc e tal. E eu, assim, eu estou preparando a documentação para vender minha casa. Eu não vou deixar para as minhas filhas. Nem para minha filha, nem para a filha do Parma. Entendeu? Esse dinheiro será usado no tratamento do Parma para a gente ter uma vida melhor economicamente. Então, eu te pergunto, seria egoísmo da minha parte estar fazendo isso? E eu te respondo, quem sou eu para julgar? Até porque, veja bem, elas não colaboram em absolutamente nada. Nós estamos tendo muitos gastos, né? Estamos tendo muito gasto. Então, eu falei, eu vou deixar uma coisa para a pessoa que não está disponibilizada a nos ajudar, né? Eu conversando com ele sobre isso, a gente precisando, quer dizer, se esforçando, né? E depois, seria justo isso? Então, como eu disse, Marli, quem somos nós para julgar o que você decidiu? Quem está Não, nós passando... decidimos. Não, eu não tenho que julgar Não, a eu e meu atitude de ninguém. esposo decidimos. Mas o que eu posso te dizer, talvez os outros concordem ou discordem, você decide, você sabe o que você está passando. Eu não sei, você fala, a gente vê e tal, mas só você tem no seu coração o que você está sofrendo. Só você vê qual é a necessidade que você tem. Então, se você está aqui, está em paz com Deus, com o que você precisa, ok? Minha opinião. Né? Certo? O que você acha, Carlos? Como diz o Marcelo, nós não podemos julgar, mas opinar a gente pode. Então vamos lá. Ainda não se tornou uma herança. Eu ainda estou precisando construir a minha vida. Para que deixar de ser construção de vida sobrou, é herança. Eu ainda estou em fase de trabalho. Eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Pode não sobrar uma herança depois. A herança vai ser quando não tiver mais. Está tudo muito bem, as coisas estão boas, a saúde, o dinheiro sobrou no banco. Aqui é herança. Nesse momento, eu preciso do dinheiro para a minha sobrevivência. E se eu preciso do dinheiro para a minha sobrevivência, eu tenho que trabalhar com ele. E o que é sobrevivência? É cuidar da minha saúde, é cuidar da minha alimentação, é cuidar de tudo que eu preciso da minha vida no dia a dia. Não tem jeito de fazer diferente. Ainda não virou herança. O excedente virará herança. Mas ainda não virou. Então, eu estou usando esse dinheiro para poder sobreviver. Entendi. Obrigada, viu? Prosseguimos? Sim.
Pergunta 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades dos caracteres se opõe a isso. 811A. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Bom, isso no século XIX, né? Hoje, será que seria possível nós pegarmos toda a riqueza do planeta e dividir igualzinho para todo mundo? Matematicamente, sim. Mas, pela capacidade de cada um, alguns aumentariam esse dinheiro e outros consumiriam tudo rapidamente. É isso que o Espírito quer dizer, né? Essa igualdade, né, que diz aqui, ela vai ser possível quando todos tiverem as mesmas condições, as mesmas possibilidades de conquistar o seu lugar ao sol, né? Quando a palavra de ordem for a equidade, né? É impossível, totalmente impossível no capitalismo hoje. Não é possível a equidade com o sistema que nós temos hoje. Não é possível. Existe algum outro sistema melhor? Eu acho que não. Ainda não. Mas podemos tornar o sistema um pouco menos injusto, né? Alguns países já pensam nisso. Canadá, por exemplo, é um bom exemplo, né? Que eles tentam, né, diminuir as diferenças, amparando aqueles que menos têm, né? Então, é possível, mas no futuro, né, se nós nos tornarmos um planeta de regeneração, vamos caminhar para uma ordem social mais justa, né? Com certeza não vai ser sob a bandeira do capitalismo. Acho que a gente já estudou sobre isso, né? Acho que sim. Sim, sobre a desigualdade social não possível nesse momento. Uhum. Sim, Justamente porque se dividir toda a riqueza vai dar muito pouco para cada um. sim, sim. Mais algum comentário? Não? Então, continuemos. Pergunta 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos o entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem quer alterá-lo. Todo mundo ter a mesma quantidade de riqueza não é possível, né? Pelos motivos que nós já conversamos aqui. Porém, é possível nós ajudarmos aqueles que têm menos condições, né? De alguma maneira. E também os governos, eles têm em si uma responsabilidade de prover para aqueles que não têm o suficiente, né? Não quero entrar aqui na questão da política, porque não é isso que a gente está falando. Esquece política. Mas os governos precisam ajudar aqueles que precisam. Só que de uma maneira inteligente, né? Não só dando o dinheiro, né? Como é que se fala? Não é só dando peixe, mas ensinando a pescar. Exatamente. E comprando a vara também, às vezes, né? Para que a pessoa possa pescar. Existe uma coisa que foi criada, acho que foi na Índia, que chama microcrédito. Vocês já ouviram falar sobre isso?
O microcrédito é o seguinte, é para aquelas famílias bem pobres. Então, por exemplo, a pessoa tem lá 2, 3 galinhas, e aí ela consegue um crédito de, sei lá, 100, vamos falar em reais, né? Mas R$ 100 para comprar mais galinhas, para aumentar, né, a quantidade de galinhas, para que ela possa vender mais ovos. Esse microcrédito, os juros são inexistentes, e você tem aí muito tempo para você pagar de volta. Então, o microcrédito é uma boa saída para que a pessoa possa começar, não ficar rico, não, mas sair da miséria. O objetivo é sair da miséria, ou seja, ser capaz de se alimentar, por exemplo, ou se vestir decentemente. Então, há Sobreviver. maneiras, sim, sobreviver. Há maneiras, né? O que às vezes falta é a vontade de alguns, né? Do governo. De governos, tá? Não estou falando de um. Todos, né? Comentários? Só gostaria de colocar, Marcelo, que um país que viveu tantos anos de escravidão como o nosso, um país que depois disso passa historicamente por tudo que o Brasil passou, ditadura principalmente, hoje ele tem esses benefícios paliativos, né, que algumas pessoas acham incoerentes. Porém, a gente que está dentro do trabalho social, a gente vê a necessidade desses benefícios no momento. Eu acho que, sim, a médio e longo prazo, precisa se pensar em alguma coisa no qual a gente possa dar, comprar vara, dar, ensinar a pescar. Mas, no momento, assim, eu acho que esses 21 anos pesou muito para o Brasil. Sabe? Sim. Parece que não, mas pesou historicamente, economicamente, a cabeça das pessoas. Então, assim, hoje esses benefícios ainda são necessários. Eu não, às vezes, não concordo com todos, mas eu sei que eles são necessários, devido ao histórico do Brasil. Concordo 200%. São muito necessários. É como você ir à casa de alguém, né, para ler o Evangelho. Só que a pessoa não vê um pão há uma semana. Não funciona. A pessoa está com fome. Chico Xavier dizia isso. Antes Sim. de falar do Evangelho, eu preciso matar a fome dele. Não vai ouvir nada do Evangelho que eu vou falar se ele estiver com fome. Então, quer dizer, é difícil você não agir com a assistência social matando aquela necessidade. Nós precisamos estancar e ter uma outra oportunidade de ajudar, que seria a vara. Mas nós precisamos, e nem sempre ela é simultânea e tão rápida. Às vezes demora. Sim. E vai ser caso a caso. Não é todo mundo igual. A Marli trabalhou, sabe disso. Você não tem como padronizar. Você não vai fazer carro em série. Não é carro em série, não é ser humano em série. E cada caso você tem que avaliar, ver o que pode, o que não pode, e aí você vai mudando. É preciso passar por essa fase de assistência. Senão você não consegue estancar o problema. Exatamente. Sim, perfeito, é isso mesmo. Eu até gostaria de colocar aqui, Marcelo, uma família que eu atendi. Não vou citar nome, nem lugar, nem nada, mas houve um atendimento, um acolhimento dessa família por uma boa data, a pedido, inclusive, do Ministério Público. Então, a gente fez o acompanhamento dessa família, tá? E essa família necessitava de um benefício, necessitava urgente. Então, lógico, e eu providenciei para que esse benefício saísse. Saiu esse benefício. Mas eu continuava trabalhando na família. E me admirou muito, Marcelo. Com o dinheiro do benefício, eles compraram sementes.
com o dinheiro, com as sementes, eles plantaram quiabo, eles plantaram alface, e eles já estavam vendendo, assim, para as quitandas locais, né? Os outros colaborandos ali daquele local. Então, eles já estavam fazendo dinheiro, mas se não houvesse o benefício, eles não estariam fazendo isso. Então, você vê, às vezes o benefício ele precisa ser criado para desenvolver uma família, entendeu? Então, assim, nós, o social, a gente tem esse olhar mesmo, que é o olhar daquele, vamos acolher essa família, vamos assisti-la, orientá-la, para que ela possa vir no futuro prover do seu próprio sustento. Não sei se todos fazem isso. Aí cada um, né, faz a sua maneira. Mas obrigada pelo espaço, é isso. Não, perfeito, ótimo exemplo. Dá para ilustrar bem, né, a necessidade disso. Eu acho que eu acabei não fazendo a lei da 812-A, correto? Correto? Correto. Então, 812-A. É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Bom, não precisa nem comentar isso, né? 813. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos. Ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Nossa, esse livro aqui é fantástico, né? Porque, veja, olha só bom, a pergunta de Kardec, né? Kardec era fantástico também, né? A pessoa que, por acaso, ela escorrega e perde o dinheiro que ela tem e cai na miséria. Não querendo julgar, mas tentando entender a situação, é possível que a perda do dinheiro tem vários motivos. Pode ter sido alguém que surrupiou-lhe o dinheiro, ou legalmente ou ilegalmente. Pode ser a própria criação da pessoa, que ela não sabe, gasta, não sabe repor, não sabe lidar com isso. Mas veja, tudo ainda está relacionado ao nosso planetinha de provas e expiação. Por quê? De novo, o sistema que nós usamos hoje, que é o capitalismo, o que acontece com as pessoas? Se você não tem, você não é. Não é assim? Você tem que ter para você ser. Aí a pessoa, ela tenta ter para ela ser. E aí ela cai num buraco e se perde. Então, nós precisamos, e aí a Fernanda vai concordar ou discordar de mim, a educação é base de tudo. Precisamos, não sei se na escola, acho que a escola pública tem aula de economia doméstica, Fernanda? Não tem, né? Então, isso é básico, né? Porque a pessoa ela quer ter para ficar, para ela ser, tudo bem, mas ela precisa ter, ela precisa saber ter para ser. E a economia doméstica, então tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo errado. E a gente precisa corrigir na fonte, que é a educação, né? Já que não podemos ter um sistema mais justo, digno, vamos pelo menos dar uma educação digna para as crianças, para que elas possam não cair nessa coisa, né, do ter.
E nós, como espiritualistas, né, nós precisamos transmitir para as crianças, né? Nós precisamos transmitir para as crianças que é importante, sim, ter, né, para você ter o que comer, ter o que vestir, mas dentro do limite necessário, da necessidade. O que for mais, não precisa, né? Bom, e aí? Perguntas? Não, Comentários? eu só queria defender um pouco os pais, Marcelo. Às vezes, os pais trabalham, Fernanda trabalha, Pedro trabalham sem cessar, tem 2 filhas. Muitas vezes, os pais, até por questão de trabalharem tanto, eles acabam, às vezes, dando aos filhos mais que eles é devido, para tentar suprir essa ausência. A gente sabe que é errado, tá? Porque não tem cartilha que fala assim, isso aqui como educar um filho. Não existe uma cartilha certa. A gente sempre tem a sensação que está educando certo, mas há um momento na vida que você se perde. Você fala assim, onde foi que eu errei, né? Então, mas às vezes pelos pais trabalharem tanto, eles tentam às vezes suprir as necessidades dos seus filhos, dando assim um celular, um iPhone, um patinete, sei lá, uma coisa parecida. Nós, espírita, eu hoje, bom, quando a Jéssica era pequena eu não tinha condições de dar, então não dava. Mas, e também não fez falta para ela, não. Mas existe pais, sim, que eles acabam achando que se ele der para o filho aquele presente pedido, vai suprir um pouco da sua ausência. Quando a mulher podia, que o homem conseguia manter uma casa sozinho, que ele ganhava o suficiente para manter uma casa sozinho, que a mãe estava mais presente, as coisas fluíam melhor. Eu acho que depois que a mulher foi obrigada a sair para trabalhar para ajudar o esposo, as coisas complicaram bem mais. É minha opinião, não sei. Fala aí, Fernanda, você que é professora. Não, eu não vou falar como professora, eu vou falar como mãe mesmo. Tá. Eu gostaria de poder trabalhar menos, não de deixar de trabalhar, mas certamente poder trabalhar um período só, com menos intensidade, para poder suprir demandas das crianças. Mas hoje em dia é muito difícil, né? Muito difícil. E o resultado, aí puxando então para a escola, para os adolescentes, Marcelo deve sentir bastante isso também. A gente vê as questões estruturais de formação do ser humano mesmo, né? Por conta dessa ausência, muitas vezes dos pais que estão ali lutando para dar conta de um mínimo material para os filhos, mas isso faz com que fique de lado, fique de fora, ou seja, dada menos atenção, menor atenção ao espiritual, ao emocional, ao psicológico, né, dessa criança que vai se desenvolvendo ali, criança, adolescente, que demanda mesmo da gente, não tem jeito. E elas Esse acabam mundo isoladas, capitalista, né? né, que o pessoal falou. Oi? E elas acabam isoladas dos pais, né? Muitas vezes. Não é Sim. culpa dos pais, infelizmente, nós estamos no regime capitalista. Né, Marcela? Até que se apareça um regime melhor, ainda esse é o melhor. Melhor que o feudalismo, né? Nossa Senhora! É. Bom, é isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Obrigada, desculpa, já falei demais já. Não. Só para completar, viu? As nossas 2 filhas têm casa própria, viu? Já Ótimo. demos as 2, a cada uma casa. Beleza. Mas sabe que essa questão de herança, né? Não sei se é uma boa. Às vezes eu fico observando, tem questões de irmãos que brigam absurdamente, param de se falar. Tem um caso lá, um colega meu que passa por isso.
Depois que os pais faleceram, simplesmente cortaram relações e brigam na justiça por conta dos bens dos pais. Para quê? Né? O mais importante, o essencial é a família, né? E isso se rompe por conta de bens materiais. Ele quer ter mais do que eu preciso mais. Mas, no final das contas, de que valeu todo o esforço desses pais para ter, né, dar um conforto, uma estrutura e tal, e deixar para eles se agora é isso? Sei lá. Acaba tendo mais aborrecimento, né? Mas tá bom, a gente tem que fazer o que é melhor para nós. E os espíritos estão vendo tudo o que acontece. Não, mas desamparadas elas não estão, não, viu, Carlos? Cada Não. um mora Eu tô dizendo 50 que metros da praia, outra tem uma belíssima casa, pode ficar os tranquilo. pais, Marli, os pais desses filhos que a Fernanda citou, estão vendo tudo o que está acontecendo das brigas. Tá. Então, aí, pesa mais ainda. Verdade. Sim. Tadinhos. Bom, então nem vamos depois para... de morto eu dei sossego. Vamos para as vibrações, então? Que é com as vibrações, eu que esqueci. Lucélia. Isso, Lu, vamos lá, Lucélia. Vamos agora abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição. Que ela receba nesse momento um abraço fraternal de todos nós. Vamos vibrando muito amor ao nosso Brasil. Que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro. Vibrando também as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os voluntários que trabalham para o bem, aqueles que não são vistos, que fazem sopa nas ruas para matar a fome. Todos os voluntários, que tem muitos, que Jesus ajude a eles. Vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos doentes e aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e aos funcionários. Vamos vibrando muito amor a todas as escolas, aos professores, alunos, diretores e os pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações e ajuda eles a ter uma mudança para melhor. Vamos vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte os seus corações. Vamos vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância, o respeito um com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus fortaleça cada um de nós no amor e na caridade. Vamos vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia,
na nossa reforma íntima. Vamos vibrando a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. E vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual. Utilizar onde for mais necessário. E agora vamos vibrando muito amor, carinho, a lista, muito amor e carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. E aproveitando essa atmosfera de amor em que estamos envolvidos, pedimos ao Pai, nosso Criador, que ampare todos aqueles que passam por dor física e mental, que nossas vibrações possam chegar até aqueles que tantos necessitam de fé e esperança. Que as equipes médicas espirituais possam levar acalento a todos que passam pelo sofrimento da doença material. Andréia Monteiro Lima, Antônio Carlos Orfei, Carolina Ruda, Evânia Cecília Dourador, Cremilde Pioltini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, José Aparecido Cavelanha, José Roberto Fortini, Karen Lewandowski, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Toniali Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Pioltini Brandão de Andrade e Tami Mofa. Que eles recebam aquilo que o Pai achar necessário. Que assim seja. Bom, chegamos ao final de mais uma reunião de estudos. Que Deus abençoe a todos do grupo, a todos os espíritos acompanhantes, abençoe todos com muita saúde, sabedoria, paciência, que iniciemos essa semana com muita caridade no nosso coração, com muita humildade também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Sim, sim. Todos bem? Graças a Deus. Ok. Muito bem, então, bom domingo. Eu queria falar uma coisinha. Fala. A minha irmã, ela é amiga da Tami Mofa, né? Aí ela falou assim que ela sarou do câncer. Olha, A Tami falou para ela que sarou. Que ela está muito Graças bem. a Deus. Que bom, ótima notícia. ótima Eu notícia. fiquei tão feliz. Excelente. Ela está um pouquinho carequinha ainda. Ela está fazendo a quimioterapia ainda, mas é lógico, ela tem muita fé, ela está batalhando muito, ela tem uma filha, ela está querendo viver bastante. Então, a gente torce mesmo para que tudo dê certo e que ela receba todas as energias positivas que a gente puder entregar para ela, porque é nossa irmã em Cristo.
né? É isso aí, gente. Obrigada, viu? Boa noite, ótimo Ah, domingo, ótima semana. Deixa eu falar só uma coisa. A todos. Saiu sorvete de morango. Excelente. Ótimo. Abraço. Precisa passar o valor, hein? Ah, eu vou amanhã no Perini, que eu falta eu ver o preço da maçã, tá? Como tem feirinha lá, amanhã tem oferta, que eu vou atrás das ofertas. Ai, Então, assim, e terça eu vou para o HC, né? Então eu tenho que ir amanhã. Aí depois eu vou ver com a Lu, dela fazer a calda para mim, né, Lu? Porque provavelmente eu vou terça e sexta para o HC, tá? Faço Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Um beijo nas meninas, viu, Fer? todos. Um beijo, dona Clara, fica com Deus. Tchau, dona Clara. Tchau, Um Clara. beijo Tchau, pro Lu. senhor. Boa semana, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.